Oi pessoal, sejam muito bem-vindos todos aí ao nosso canal O Valor da Idade. E como eu tô dizendo aí para vocês, né? É um canal que a gente quer realmente ajudar as pessoas a terem atividades práticas para auxiliar aquela pessoa idosa, aquela criança, o adolescente, o adulto, enfim. A ideia é colocar a mão na massa. Antes de começarmos aí hoje, que hoje vocês já perceberam que o nosso tema vai ser idoso, que é uma das demandas que realmente necessita de muitas atividades práticas, de muitas questões que eles vão estar envolvidos. Antes disso, eu só vou pedir para vocês, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal, acione o sininho de notificação, porque assim a cada semana vocês vão estar recebendo aí as novidades que a gente está tendo. E a ideia é crescer cada vez mais e é aquilo que eu falei, né? É ter uma corrente do bem, uma corrente que a gente realmente possa ajudar um ao outro. E também mandem suas perguntas, mandem suas sugestões, que essa que é a ideia. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, mais a gente cresce, mais eu vou pesquisando coisas, que você possa estar bem juntinho com a gente aqui para poder aprender e ajudar essa pessoa que você tanto ama. Uma criança, um idoso, adolescente, enfim, essa que é a nossa proposta. Mas vamos lá, o que a gente vai trabalhar hoje, né? Uma das áreas que as pessoas trazem muito em relação ao idoso são questões relacionadas com a coordenação motora, são questões que envolvem a percepção de cores, que é muito difícil muitas vezes entender quais são as cores necessárias, mas também a utilidade. A pessoa quer se sentir útil, ela quer se sentir próximas dos outros, fazendo algo que seja reconhecido. Então lembrando, né, para vocês, que até eu trouxe sempre o nosso barbantezinho aqui, né, que é unir as pontas da vida, e hoje a gente vai estar trabalhando uma das pontas que é o idoso. Quando eu falo do idoso, hoje eu quero trazer uma prática que vai trabalhar muito a coordenação motora desse idoso e também a autoestima, que vai trabalhar de certa forma o quanto que essa pessoa pode ser admirada e reconhecida, que é uma atividade simples que eu já fiz com o meu pai, já fiz com outros idosos que eu atendo aqui também, mas que ela tende a ter um objetivo. Por quê? Atividades para o idoso, gente, não é aquela ideia de eu pegar uma atividade de criança, infantil e adaptar para o idoso. E isso é uma das ressalvas que eu falo também. A gente infantilizar o idoso, isso não é bacana, não é uma coisa boa, chamar de meu vovozinho, meu idosinho e trazer coisas muito infantis para eles fazerem, porque não tem uma função, porque pensa, já viveram muitos anos, então eles têm outros significados, eles têm outra percepção de mundo, têm histórias de vida, então não adianta eu querer infantilizar uma pessoa nessa idade. O que eu preciso fazer logo de início? Primeiro, né? Entender aquilo que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa tem o interesse. Então, assim, em termos de senso comum, a gente sempre trabalha com as questões que envolvem palavras cruzadas, caça-palavras, né? Essas práticas que a gente já de início, você vai em qualquer banca de revista, enfim, você compra, né? 365 palavras cruzadas, caça-palavras, e você entrega para a pessoa idosa para estimular o raciocínio. É uma coisa boa? Com certeza, só que ela também fica maçante, fica rotineiro, a pessoa não vê muita função naquilo. Vai estimular as questões relacionadas com o cérebro? Com certeza, mas é sempre a mesma coisa, uma rotina que a pessoa não vê um reconhecimento nessa prática. Então, o que uma vez eu fiz uma proposta que eu vejo que é muito boa, que a gente trabalha várias situações. É você conseguir produzir uma obra de arte com essa pessoa e que ela pode ser replicada com diferentes quantidades. Em que sentido? Eu vou dar uma obra para uma filha, vou dar para um filho, vou dar para um parente. A pessoa vai sentir que aquilo que ela está fazendo tem uma função, tem um significado e tem uma história. Então, como que a gente pode começar esse processo? Coisa simples. Folha de papel sulfite, que é algo muito tranquilo para que todo mundo tenha aí, não é uma coisa absurda, né? E você vai pedir o que para essa pessoa mais idosa? Que ela amasse essa folha de uma vez só. Então assim, olha, faz assim um bolinho de papel. Então a pessoa faz isso aqui, ó. Amassou a folha e abre a folha. É isso aqui. Parece que é algo muito simples fazendo só essa atividade, só que isso, gente, a gente está trabalhando a coordenação motora fina, a destreza manual, o tato, que é muito importante, a percepção das pontinhas dos dedos, isso tudo, com o passar dos anos, de certa forma vai travando na vida da pessoa. Então aí a pessoa tem essa folha que está toda amassadinha aí. E o que você vai fazer na sequência? Você pode usar uma canetinha, você pode usar um lápis, uma caneta ou qualquer coisa que você possa ter aí. E você vai tentar fazer traços aonde ficou os vincos das folhas, aquelas dobrinhas que ficaram. Você vai tentar fazer pequenos riscos em que vai formar, de certa forma, olha aqui, vai formar de certa forma, acabou, né? Vai ter um mosaico. O que seria isso?
vários formatos que são irregulares, que não precisam ter régua, nada disso. Você vai só riscar essa folha e aí que vem os graus de dificuldade. Você pode fazer dessa forma aqui, ó. A gente já deixa com vários espaços grandes, só que com o passar do processo, você vai diminuindo os espaços para que a pessoa tenha mais espaços para poder perceber aqui as pequenas divisões da folha. Então aqui, por exemplo, ó, eu já fiz esse pequeno espacinho aqui. Depois que você fez isso aqui, qual que vai ser o seu objetivo? Entregar para essa pessoa e falar para ela qual que é o contexto, porque não adianta só eu falar, faça algo por fazer, porque a pessoa não vai ter sentido naquilo. E pensa, você está lidando com uma pessoa idosa que já viveu muitos anos, ela tem que ter um objetivo para fazer as coisas, porque fazer sem sentido não vai ter empenho, não vai ter vontade, não vai ter autoestima, reconhecimento, nada disso. Vai ser só mais uma atividade que a pessoa pode ficar até mais irritada. Então, quando você faz isso aqui, você traz para a pessoa o quê? Que isso aqui é uma obra de arte que você quer presentear alguém. Então, a gente vai poder fazer isso aqui para entregar, por exemplo, para um sobrinho ou para alguém muito querido. Aí na sequência você vai trazer lápis de cor para a pessoa, uma caixinha de lápis de cor, para que essa pessoa possa colorir os diferentes espaços com o lápis de cor. Se a pessoa não tiver, né, a questão da destreza e nem da paciência para o lápis de cor, você pode usar também canetinhas coloridas, que é uma das possibilidades, ou tinta guache. A tinta guache é mais prazeroso ainda, porque a tinta tem toda a questão da pessoa ter um movimento de rosca para abrir a tinta, fechar a tinta, pegar o pincel, lavar o pincel, tem um cuidado, tem uma delicadeza, que isso é fundamental. Então a pessoa ela vai ter um atrativo. E quando ela está fazendo isso, você já seleciona com as pessoas também, ali com o idoso, né? Qual cor que você mais gosta, o que que essa cor lembra na tua idade, o que que você gosta, por que que essa cor é tão importante. Ah, eu gosto dessa cor porque lembra o meu time de futebol. Ah, eu gosto dessa cor porque foi a cor da primeira casa que eu comprei. Eu gosto dessa cor porque lembra o uniforme da empresa que eu trabalhei. E aqui, gente, já é um caminho enorme para vocês puxarem histórias de vida. Histórias afetivas, histórias significativas, e olha que a conversa vai longe. Por que que isso é importante? Porque a cada conversa, a pessoa idosa, ela vai resgatando palavras, vai deixando o cérebro mais ativo, vamos dizer assim, vai oxigenando as memórias. E do outro lado, no emocional, se sente importante, se sente valorizada, sente que a história de vida tem uma importância na vida do outro, né? E ela vai deixando mensagens, legados, e ela vai sendo admirada a cada momento. Então, uma conversa sobre cores já vai ajudar muito. Aí essa pessoa tende a pintar os diferentes espaços, né? E quando termina isso, a pessoa se sente muito satisfeita por ter feito algo que deu um resultado, que ela viu algo que foi assim bonito que ela fez e que tem uma função. Eu vou entregar para alguém de presente isso. Nesse sentido, qual que é a ideia? O que que você desenvolveu com essa pessoa? Atenção, coordenação motora, memória, linguagem, noção espacial, relacionamento afetivo, socialização. Olha quantas coisas que essa pessoa já desenvolveu numa atividade simples de amassar papel, riscar e fazer as pinturas ali coloridinhas, cada uma num espaço. E aí o que que eu tenho para vocês? Vocês estão vendo que aqui atrás tem uma imagem, ó? É isso aqui, ó. Peguei e coloquei numa moldurinha de quadro que eu tinha, muito até antiga, não é algo novo. Essa imagem aqui, quem fez foi o meu pai. E aí você vai falar assim, nossa Claudiane, mas é só pessoas que têm habilidade? Gente, meu pai foi torneiro mecânico durante mais de 30 anos. A mão dele sempre foi muito áspera e pesada. E ele fez isso aqui. Eu ajudei no sentido de fazer os formatos, então aqui ó, eu fui fazendo com a régua para ele, que ele queria ter as formas mais definidas, então não foi dessa forma tão ondulada, né? Mas ele fez essa obra. E ele pintou um quadro, um para mim, um para minha irmã do meio e um para minha irmã mais velha e um para minha mãe. Então, cada uma tem um quadro dele na casa, né? E que isso, gente, ele tem um carinho na minha história de vida, tem um significado na vida de quem fez. Então, cada vez que o meu pai encontra esse quadro, ele lembra, e isso é maravilhoso, porque a gente vai deixando o Alzheimer para trás, a gente vai desacelerando esse processo e trazendo a pessoa para o momento presente. Memórias afetivas, que como eu sempre falo, né? A memória afetiva, ela fica na nossa história. Então, quanto mais memórias afetivas eu tiver, melhor.
e aí a gente consegue ter algo bonito, significativo, que tenha assim um sentido na vida de quem faz e de quem recebe. Então aqui eu já deixo para você essa proposta em relação ao idoso, e vai ouvir muitas propostas, gente, que eu digo assim, se uma vez por semana você puder fazer algo diferente que movimente a vida dessa pessoa, pode ser um pouco assim, talvez para você um pouco, nossa, não tem sentido, talvez, né, uma coisa meio sem significado, mas para essa pessoa que já está lá, né, com seus 70, 80 anos, faz uma diferença enorme. Pense bem nisso e agradeço vocês estarem aí acompanhando a gente. Teremos mais coisas pela frente, vamos daqui uns tempos falar de criança, adolescente, vocês vão ver muitas coisas aí, mas não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, acione aí o sininho de notificação e, por favor, mandem perguntinhas, porque isso é o que movimenta e faz realmente a roda girar e a gente aprender cada vez mais com essa troca, tá bom? Beijos pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!